A história dos Hebreus, capítulo 18. Visão que Yaakov teve na terra de Canaã, onde Yahweh promete toda sorte de felicidade a ele e a sua descendência. Na Mesopotâmia, desposa Lea e Rachel, filhas de Lavã, retira-se secretamente para voltar ao seu país. Lavã persegue-o, mas Yahweh o protege, luta com o anjo e reconcilia-se com o seu irmão Esav. O filho do rei de Shechem violenta Diná, filha de Yaakov. Shimeon e Leui, seus irmãos, passam a fio de espada todos os habitantes da cidade de Shechem. Rachel dá à luz Beniamim e morre de parto, filhos de Yaakov. Gênesis 28. Tendo sido Yaakov, com o consentimento do pai, enviado por sua mãe à Mesopotâmia para desposar uma filha de Lavã, seu tio, atravessou o país dos cananeus, mas por ser uma nação inimiga não entrou em nenhuma de suas casas, dormia no campo, utilizando-se das pedras como travesseiro. E dormindo teve uma visão, parecia-lhe ver uma escada, que ia da terra até o céu com pessoas, que pareciam ser mais que humanas, descendo por ela. Yahweh, que estava no alto, apareceu-lhe claramente, chamou-o pelo nome e disse-lhe: Yaakov, tendo como tendes por pai um homem de bem, e tendo vosso avô se tornado tão célebre pela virtude, por que vos deixais abater pela dor? Concebei melhores esperanças, grandes bens vos espero, e eu jamais vos abandonarei. Quando Avraham foi expulso da Mesopotâmia, eu o fiz vir aqui. Tornei feliz o vosso pai, e vós não o sereis menos que ele. Coragem! Continuai o vosso caminho, nada temais sob o meu governo. O vosso casamento será como desejais. Tereis muitos filhos, e vossos filhos terão ainda mais. Sujeitar-lhes-ei este país e a sua posteridade, que se multiplicará de tal modo que todas as terras e os mares que o sol ilumina serão povoados por eles. Nenhuma tribulação, nenhum perigo serão capazes de vos assustar. Desde já tomo cuidado de vós e tomarei ainda mais para o futuro. Uma tão favorável visão encheu Yaakov de consolo e de alegria. Lavou as pedras que lhe serviam de travesseiro, pois grande felicidade ali lhe se havia predito, e fez voto. Se retornasse feliz, ofereceria naquele mesmo lugar um sacrifício a Yahweh e a 10ª parte de todos os seus bens, o que cumpriu depois com fidelidade. Quis também, para tornar célebre o lugar, dar-lhe o nome de Beit El, isto é, permanência de Yahweh. Gênesis 29. Continuou depois a marcha para a Mesopotâmia e por fim chegou a Harã. Nos arredores encontrou alguns pastores, moços e moças, que estavam sentados à borda de um poço. Rogou-lhes que lhe dessem de beber, e tendo entabulado conversação com eles, perguntou-lhes se conhecia um homem de nome Lavã e se ele ainda estava vivo. Responderam-lhes que o conhecia, era um homem muito estimado para não ser conhecido, que ele tinha uma filha que habitualmente ia ao campo com eles. Admiravam-se dela não estar ali com o grupo, e que ele poderia saber dela tudo o que desejava. Conversava assim quando Rachel chegou, acompanhada dos seus pastores. Apontaram-lhe Yaakov, dizendo que aquele estrangeiro perguntara pela saúde de seu pai. Como ela era muito jovem, muito simples, mostrou-se satisfeita em ver Yaakov e perguntou-lhe quem era e que motivo o trazia ao seu país, acrescentando o desejo de que seu pai e sua mãe lhe pudessem dar tudo o que ele queria deles. Tão grande bondade comoveu-o. Estando ela perto de Yaakov, este ficou bastante surpreendido com a sua beleza, que era extraordinária. Pois que vós sois filhos de Lavã, disse-lhe ele, posso dizer que a nossa aproximação precedeu o nosso nascimento. Terá teve a Avraham por filho, Nahor e a Harã também. Mas nós somos ainda mais próximos, pois Rivca, minha mãe, é irmã de Lavã, vosso pai. Assim somos primos irmãos, e eu vos venho visitar para dar-vos o que vos devo e renovar tão estreita aliança. Rachel, que ouvira o pai falar tantas vezes de Rivca e do desejo que tinha de receber notícias dela,
ficou tão contente que, levada pela alegria, abraçou Yaakov e, chorando, disse-lhe que seu pai e toda a sua família guardavam contínua recordação de Rivka e dela falava a todo instante. E como ele não lhes poderia dar maior prazer que as informações sobre uma pessoa que lhes era tão cara, rogou-lhe que a seguisse para não retardar nem mais um momento tão grande satisfação. Levou-o depois a Lavã, cuja alegria ao ver o sobrinho, quando menos o esperava, não foi menor, e Yaakov sentiu-se em segurança junto dele. Alguns dias depois, Lavã perguntou-lhe como tinha podido deixar seu pai e sua mãe numa idade em que eles necessitavam tanto de sua assistência, e ao mesmo tempo ofereceu-lhe tudo que dele podia depender. Yaakov, para satisfazer o desejo do tio, contou-lhe o que se havia passado em família. Disse-lhe que tinha um irmão gêmeo e que Rivka, sua mãe, querendo-o mais que a seu irmão Esav, havia conseguido por um ato de astúcia que seu pai lhe desse, com todas as vantagens que a acompanhavam, a bênção que era do irmão. Contou-lhe que Esav, para vingar-se, procurava por todos os meios matá-lo, e que sua mãe lhe havia ordenado então que viesse buscar asilo junto de Lavã, pois não tinha nenhum outro parente mais próximo ao seu lado. E assim, no estado a que se encontrava reduzido, tinha confiança apenas em Yahweh e no tio. Lavã, comovido com essas palavras, prometeu a Yaakov toda a assistência, fosse em consideração ao parentesco, fosse para testemunhar a amizade que conservava por sua irmã, embora ausente há tanto tempo e tão longe dele. Prometeu também dar-lhe inteira autoridade sobre todos os que cuidavam de seus rebanhos, e quando Yaakov voltasse ao seu país, saberia, pelos presentes que lhe daria, qual era a sua gratidão e amizade. E Yaakov, como nutrisse já grande afeto por Rachel, respondeu-lhe que a nenhum trabalho consideraria pesado, em que se tratando de servi-lo, e que tinha tanta estima pela virtude de Rachel e tanta gratidão pela bondade com a qual ela o havia levado até ali, que não pedia outra recompensa pelo seu serviço senão recebê-la em casamento. Lavã recebeu a proposta com satisfação, respondendo que não poderia ter genro mais agradável. Disse-lhe então ser necessário que Yaakov ficasse algum tempo com eles, porque não podia resolver-se ainda a mandar a filha para Canaã, pois já havia sentido muito ter deixado a irmã partir para um país tão distante. Yaakov aceitou a condição, prometeu servi-lo por 7 anos e acrescentou que teria prazer em encontrar a ocasião de lhe mostrar, por sua solicitude e seus serviços, que não era indigno de sua aliança. Quando se passaram os 7 anos, Lavã viu-se na contingência de cumprir a promessa e no dia das núpcias deu um grande banquete, mas em vez de colocar Rachel no leito, mandou secretamente que lá pusessem Léa, a irmã mais velha, que nada tinha em si mesma que pudesse despertar o amor. As trevas e o vinho levaram Yaakov a perceber o engano somente no dia seguinte. Ele queixou-se a Lavã, que se desculpou de assim ter agido, dizendo ter sido obrigado pelo costume do país, que proibia casar a filha mais nova antes da mais velha, mas que isso não o impediria de esposar Rachel. Estava disposto a entregá-la a Yaakov, com a condição de que este o servisse por mais 7 anos. Yaakov percebeu que o engano era um mal sem remédio, mas o seu amor por Rachel o fez aceitar a proposta, embora injusta. Assim ele a desposou e serviu Lavã durante outros 7 anos. As 2 irmãs mantinham junto delas 2 moças, Zilpa e Bilá, que Lavã lhes dera não como criadas, mas apenas para fazer companhia às filhas, embora estas devessem prestar obediência. Léa vivia triste porque Yaakov só tinha amor por Rachel, mas julgou que ele também poderia amá-la se Yahweh lhe desse filhos. Por isso rogava a ele constantemente que lhe fizesse aquela graça, e por fim a obteve. Deu à luz uma criança, a qual chamou Reuven, para mostrar que o obtivera unicamente dele. Teve em seguida outros 3, um de nome Shimeon, significando que Yahweh lhe havia sido favorável, outro que chamou de Lewi, isto é, sustentáculo da sociedade, e outro ainda Yahudá, isto é, ação de graças.
Gênesis 30. A fecundidade de Leia, com efeito, levou Yaakov a amá-la mais. E Rahel, temendo que o afeto do marido pela irmã diminuísse a parte que lhe tocava, resolveu dar Bilá a Yaakov, que dela teve 2 filhos, o mais velho de nome Dan, isto é, julgamento de Yahua, e o mais novo Naphtali, isto é, engenhoso, porque Rahel havia combatido por meio da astúcia a fecundidade da irmã. Leia usou também do mesmo artifício e pôs Zilpa em seu lugar, com a qual Yaakov teve 2 filhos, um de nome Gad, isto é, vindo por acaso, e o outro Asher, isto é, felicidade, porque Leia daí tirava vantagem. Dessa maneira viviam juntas as 2 irmãs. Reuven, o filho mais velho de Leia, trouxe um dia para sua mãe algumas mandrágoras. Rahel teve também desejo de comê-las e rogou à irmã que as repartisse com ela. Leia recusou atender o pedido, dizendo que Rahel devia contentar-se com a vantagem do afeto de Yaakov. Rahel, para acalmá-la, ofereceu-lhe Yaakov por aquela noite. Ela aceitou a proposta e ficou grávida de Issachar, isto é, nascido como recompensa. Em seguida teve Zevulun, isto é, recompensa da amizade, e uma filha, Diná. Por fim, Rahel teve também a alegria de ser mãe de Yosef, que quer dizer aumento. Gênesis 31. 20 anos passaram-se dessa maneira e Yaakov, durante todo esse tempo, teve sempre a guarda geral dos rebanhos de Lavã. Após tantos anos de serviço, pediu para voltar ao seu país com as 2 esposas. Lavã recusou-se a dar o consentimento e Yaakov então resolveu retirar-se secretamente. Leia e Rahel estavam de acordo com ele e assim partiu com elas, levando também Zilpa e Bilá, todos seus filhos, seus bens e metade dos rebanhos de Lavã. Rahel tomou os ídolos de seu pai não para adorá-los, porque Yaakov não estava dominado por esse erro, mas para aplacar a cólera de Lavã, restituindo-os caso ele os perseguisse. Lavã soube da retirada de Yaakov apenas no dia seguinte e pôs-se a segui-lo com muita gente, alcançando-o no 7º dia pela tarde, numa colina onde os fugitivos descansavam. Quis deixar passar a noite sem os atacar. Mas quando dormia, Yahua apareceu-lhe em sonhos e proibiu-lhe pela cólera empreender algo contra Yaakov e suas filhas, ordenando-lhe que se reconciliasse com o genro e que não confiasse na desigualdade das forças, pois se ousasse atacá-los, combateria por Yaakov para protegê-lo. O dia não havia raiado quando Lavã, em obediência à ordem divina, mandou contar a Yaakov o sonho que tivera, pedindo que viesse ter com ele. E Yaakov foi sem nada temer. Lavã começou por fazer-lhe graves censuras. Não podíeis, disse ele, ter esquecido em que estado estáveis quando viestes à minha casa? Como eu vos recebi, com que liberalidade vos tornei participante de meus bens, e com quanta bondade vos dei as minhas filhas em casamento? Quem não teria pensado que tantos favores vos teriam unido para sempre a mim, com um afeto inviolável? Mas nem a estreita parentela que nos une, nem a consideração de que a vossa mãe é minha irmã, que as vossas esposas me devem a vida e que os vossos filhos são meus, impediram que me tratasseis como se eu fosse vosso inimigo. Levais os meus bens, obrigaste as minhas filhas a me deixar para fugir convosco, e sois a causa de elas me roubarem o que os meus antepassados e eu sempre tivemos em grande veneração, porque são coisas sagradas. Qual? Será então necessário que eu receba do filho de minha irmã, de meu genro, de meu hóspede e de um homem que me é devedor de tantos benefícios, todos os ultrajes que um inimigo irreconciliável me teria podido fazer? Yaakov, para justificar-se, respondeu que não era o único a quem Yahua havia imprimido no coração o amor pelo país natal e o desejo de voltar após longa ausência. Quanto à acusação de tê-lo roubado, qualquer homem justo julgaria que tal censura se ajustava ao próprio Lavã, porque em vez de lhe agradecer por ter não somente conservado, mas aumentado tanto seus bens, vinha queixar-se de que lhe havia sido levado uma pequena parte.
E quanto ao que se referia às filhas, era estranho achar maldade no fato de as esposas seguirem o marido, bem como esperar que as mães abandonassem os filhos. Após ter se defendido dessa maneira, Yaakov, para usar das mesmas razões que Lavan apresentara contra ele, acrescentou que, sendo seu tio e sogro, não deveria tê-lo tratado tão rudemente como o fizera por 20 anos, sem falar no que sofrera para obter Rachel, suportado apenas por causa de sua afeição por ela, e ainda depois, quando continuou a agir contra ele de maneira que nem da parte de um inimigo teria esperado pior. Yaakov tinha, sem dúvida, grandes motivos para queixar-se das injustiças de Lavan, pois quando este viu que Yahweh favorecia Yaakov em todas as coisas, ora prometia lhe dar, na partilha do aumento do rebanho, os animais que nascessem brancos, ora os que fossem pretos, e percebendo que a parte de Yaakov era maior, faltava-lhe sempre a palavra e adiava a partida para o ano seguinte, na esperança de que seria depois a mesma coisa. Como nisso era sempre enganado, continuava também a enganar Yaakov. Quando Rachel soube que, ante a queixa do furto dos ídolos, Yaakov dera a Lavan permissão de os procurar, escondeu-os debaixo do camelo em que montava. Sentou-se sobre ele e disse que não podia se levantar, pois estava sofrendo do incômodo próprio das mulheres. Assim Lavan não os procurou mais, porque pensou que a filha não teria, naquele estado, se aproximado de coisas que no seu espírito passavam por sagradas. Prometeu depois que a Yaakov, com juramento, não somente esquecer o passado, mas conservar por suas filhas o mesmo afeto que sempre lhes tivera. E como sinal da renovação da aliança, ergueram sobre a montanha uma coluna em forma de altar, a qual deram por esse motivo o nome de Galeed, e que a região vizinha, posteriormente, conservou. Fizeram depois um grande banquete e Lavan deixou-os para regressar à sua casa. Gênesis 32. Yaakov, por seu lado, continuou a viagem para Canaã, e no caminho teve visões, as quais o fizeram conceber tão grandes esperanças que chamou Campos de Iarroa, o lugar onde estivera. Mas, temendo sempre o ressentimento de Esav, mandou alguns dos seus para levar notícias e ordenou-lhes que se expressassem nestes termos: o respeito que Yaakov, vosso irmão, vos tem, falo pensar que não deve se apresentar diante de vós enquanto estiveres irritado contra ele. Assim como o fez abandonar este país e retirar-se para uma terra longínqua. Mas agora ele espera que o tempo tenha apagado de vosso espírito o descontentamento e volta com as suas esposas, os seus filhos e o que conquistou com o trabalho, a fim de pôr em vossas mãos tudo o que possui. Nada lhe daria mesmo mais alegria do que oferecer-vos os bens com que aprouve a Yahweh enriquecê-lo. Esav ficou tão comovido com essas palavras que veio imediatamente encontrar-se com o irmão, acompanhado de 400 homens. Esse grande número assustou Yaakov, mas ele colocou a sua confiança em Yahweh e dispôs todas as coisas para se pôr em condições de resistir-lhe, caso Esav tivesse a intenção de usar de violência. Distribuiu para isso tudo o que trazia consigo em diversos grupos que se seguiam a curtos espaços um do outro, de modo que, se o que vinha à frente fosse atacado, os demais pudessem retirar-se. Mandou depois avançar alguns de seus homens e, para acalmar o espírito do irmão, se é que este ainda estava irritado contra ele, ordenou-lhes que oferecessem de sua parte diversos animais de várias espécies que lhe poderiam ser agradáveis pela sua raridade. Disse-lhes também que caminhassem separadamente a fim de que, indo assim em fila, parecessem que eram em maior número, e recomendou-lhes, sobretudo, que falassem a Esav com máximo respeito. Depois de ter assim pregado todo o dia em dispor essas coisas, foi caminhar à noite. E após ter atravessado as torrentes de Iaboque, estando muito afastado de seus homens, um vulto apareceu e atracou-se com ele. Yaakov foi o mais forte nessa luta, e o vulto disse-lhe: alegrai-vos, Yaakov, e que nada seja capaz de vos assustar, pois não foi a um homem que venceste, mas a um anjo de Yahweh.
Yaakov, tomado de admiração, pediu que o Espírito Celeste informasse o que lhe devia acontecer, ao que este respondeu: considerai o que acaba de se passar como um presságio, não somente de grandes bens que vos espero, mas da duração perpétua de vossa descendência e da confiança que deveis ter de que ela será invencível. O anjo ordenou-lhe em seguida que tomasse o nome de Israel, que significa em hebreu, o que resistiu a um anjo, e nesse mesmo instante desapareceu. Yaakov, transbordando de alegria, chamou o lugar Peniel, isto é, a face de Yahweh. E como fora ferido naquela luta num lugar da coxa, jamais comeu daquela parte de animal algum. Não nos é do mesmo modo permitido comê-la. Gênesis 33. Quando Yaakov soube que o irmão se aproximava, mandou dizer às suas mulheres que viessem separadas uma da outra, cada qual com as suas criadas, para ver de longe o combate, caso fossem obrigados a travá-lo. Quando já estavam próximo do irmão, todavia, reconheceu que ele vinha com espírito de paz e apresentou-se diante dele. Esaú abraçou, perguntou-lhe o que era aquela multidão de mulheres e crianças. Depois de ter sido informado de tudo, ofereceu-se para levá-los todos a Isaque, seu pai. Yaakov agradeceu, rogou-lhe que o desculpasse porque toda a comitiva estava muito cansada. Por causa da longa viagem, tinha necessidade de repouso. Assim Esaú voltou a Seir, onde residia habitualmente, tendo ele mesmo lhe dado esse nome que significa peludo. Gênesis 34. Yaakov, por sua vez, dirigiu-se a um lugar denominado As Tendas, que ainda hoje conserva esse nome, e de lá a Shechem, que é uma cidade dos cananeus. Aconteceu então que ali se realizava uma festa e Diná, única filha de Yaakov, aproximou-se para ver de que maneira as mulheres daquele país se vestiam. Shechem, filho do rei Hamor, achou-a tão bela que a carregou e abusou dela. Estando apaixonado por ela, pediu ao rei seu pai que a fizesse desposar. Ele consentiu e foi procurar Yaakov para pedi-la em casamento. Yaakov ficou muito embaraçado porque, de um lado, não sabia como recusar a filha ao filho de um rei, e de outro julgava que em sã consciência não podia dá-la a um estrangeiro. Assim pediu algum tempo a Hamor para decidir, e o monarca regressou na persuasão de que o casamento se realizaria. Yaakov contou aos filhos tudo o que se havia passado, pedindo-lhes que deliberassem sobre o que deviam fazer. A maior parte não sabia que resolução tomar, mas Shimeon e Lewi, irmãos de pai e mãe de Diná, tomaram juntos uma determinação e, sem nada dizer a Yaakov, escolheram executá-la no dia de uma grande festa que se realizava em Shechem e que se passava toda em banquetes e divertimentos. Foram de noite às portas de Shechem, acharam os guardas adormecidos e os mataram. Daí foram à cidade passar todos os homens ao fio da espada, até mesmo o rei e seu filho, poupando somente as mulheres, e trouxeram de volta sua irmã. Yaakov ficou fora de si por aquela ação sangrenta e muito irritado com os dois. Mas Yahweh, numa visão, ordenou que se consolasse, que purificasse as suas tendas e pavilhões, e que oferecesse o sacrifício ao qual se havia obrigado quando ele lhe apareceu em sonho, na sua viagem à Mesopotâmia. Enquanto executava essas ordens, Yaakov encontrou os ídolos de Lavã, que Rachel havia furtado sem nada lhe dizer. Enterrou-os em Shechem sob um carvalho e foi sacrificar em Baal, no mesmo lugar onde tivera a visão de que acabamos de falar. De lá passou a Efratá, onde Rachel teve um filho e morreu de parto. Ela foi sepultada ali mesmo, sendo a única de sua descendência que não foi levada a Hebrom, ao sepulcro dos seus antepassados. A morte dela causou grande aflição a Yaakov, e ele chamou o filho Beniamim, porque havia sido causa de dor. Ao custo da vida de sua mãe, Yaakov teve apenas uma filha, Diná, e 12 filhos, dos quais 8 eram legítimos, isto é, 6 de Leia e 2 de Rachel. Quanto aos outros 4, 2 eram de Zilpa e 2 de Bilá. Chegou finalmente a Hebrom, na terra de Canaã, onde morava Isaac, seu pai, mas o perdeu logo depois.